Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez aqui, trazendo um vídeo para você interessante sobre aposentadoria para quem tem 55 anos. Se você já completou 55 anos ou vai completar, assiste esse vídeo até o final, que eu vou trazer para você 3 tipos de aposentadoria para quem já tem essa idade, certo? Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixa seu like, seu comentário, isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pode ser que você tenha um colega que também está nessa idade, precisando dessa informação, tá bom? E também ative o sininho de notificações, porque todas as vezes que eu postar aqui, você vai ser notificado e vai poder conferir esse conteúdo em primeira mão. Pessoal, vamos lá. Aposentadoria para quem já completou 55 anos de idade. Primeiro tipo de aposentadoria que eu quero trazer para você é a famosa regra de transição do pedágio de 50%. Essa regra de transição ela foi criada pela reforma da Previdência lá em 13 de novembro de 2019. Como é que funciona isso? Essa modalidade de aposentadoria é para aquelas pessoas que estavam a menos de 2 anos de se aposentar por tempo de contribuição na data da reforma da Previdência. Por exemplo, qual era a aposentadoria que existia por tempo de contribuição, né? A regra geral de aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma era aquela de 35 anos para homem e 30 anos de contribuição para mulher. Essa é a regra geral que a gente tinha. O que a reforma da Previdência trouxe? Criou uma regra de transição de pedágio de 50% para aquelas pessoas que faltavam menos de 2 anos para se aposentar nessa regra geral em 12 de novembro de 2019, um dia antes da reforma da Previdência. Então, no caso, a mulher precisava de 30 anos de tempo de contribuição para se aposentar antes da reforma. Se ela já tinha 28 anos e um dia de tempo de contribuição, ela se encaixa na regra do pedágio de 50%. Por quê? Ela tinha menos de 2 anos para se aposentar. Faltava menos de 2 anos para ela se aposentar na data de entrada em vigor da reforma, em 13 de novembro de 2019. No caso do homem, se ele tinha 33 anos e um dia de contribuição, ele tinha menos de 2 anos para se aposentar na regra geral, que era 35 anos. Então, essa aposentadoria da regra do pedágio de 50% é para quem faltava menos de 2 anos para se aposentar na data de entrada em vigor da reforma da Previdência, 13 de novembro de 2019. Quer ver um exemplo? Vamos supor que uma mulher, lá no dia 12 de novembro de 2019, um dia antes da reforma, tinha 29 anos de tempo de contribuição. Faltava o quê? 1 ano para ela se aposentar por tempo de contribuição. Então, ela vai ter que completar esse 1 ano que faltava, na regra do pedágio de 50%, mais 50% desse tempo que faltava, mais 6 meses. Então, em 13 de novembro de 2019, ela tinha que completar mais 1 ano e também 50% desse 1 ano, que é 6 meses, para se aposentar na regra do pedágio de 50%. Por isso que a gente fala regra do pedágio de 50%, porque você tem que cumprir a metade daquilo que faltava na data de entrada em vigor da reforma da Previdência. No caso, esse aí é o exemplo da mulher que eu dei para vocês, né? Com 29 anos de tempo de contribuição. No caso do homem, vamos supor que tinha um homem aí com 34 anos de tempo de contribuição. Faltava 1 ano para ele se aposentar, que se aposentava com 35. No caso, ele vai ter que cumprir esse 1 ano que faltava e mais 50% disso. No caso, mais 6 meses. Então, ele cumprindo esse 1 ano mais 6 meses, ele também se aposenta na regra do pedágio de 50%. E o interessante é que nessa regra não tem idade mínima. A pessoa com 55 anos de idade, tendo o tempo de contribuição necessário, que é os 2 anos que faltavam em 13 de novembro de 2019, ela pode se encaixar nessa regra sim. Então, primeira possibilidade de aposentadoria aos 55 anos é na regra de transição do pedágio de 50%. Outra possibilidade para quem já tem 55 anos, aposentadoria do trabalhador rural, segurado especial. Pessoal, como é que é a aposentadoria por idade hoje? Aposentadoria por idade do trabalhador urbano, como é que funciona? O trabalhador urbano, hoje a regra é o seguinte, um homem tem que ter 65 anos, 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. No caso, o homem que já contribuía antes da reforma. E a mulher tem que ter 62 anos completos, também os 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. Isso daí é para o trabalhador urbano.
No caso do trabalhador rural, essa idade ela é reduzida, principalmente no caso da mulher. O trabalhador rural homem se aposenta com 60 anos por idade. A mulher já se aposenta com 55 anos, tá? A trabalhadora rural, né, a lavradora que a gente chama, né, o segurado especial, que é aquele pequeno produtor rural que trabalha ali com meeiro, parceiro, comodatário, proprietário. Essas pessoas, elas não precisam comprovar o pagamento do INSS, né? Elas não precisam pagar ali o INSS mensalmente como o trabalhador urbano. No caso do trabalhador rural, ele precisa apenas comprovar a sua atividade rural durante 15 anos, ali no período imediatamente anterior ao complemento da idade ou então do requerimento lá no INSS. Então, o trabalhador rural, a mulher já se aposenta com 55 anos por idade, desde que ela comprove por meio de documentos, né, que ela exerceu atividade rural durante esse período aí de 15 anos, certo? Então também essa é uma possibilidade de aposentadoria aos 55 anos de idade para a mulher trabalhadora rural. Porque no caso do homem, ele vai se aposentar, no caso o homem do campo, que trabalhador rural, o homem, ele vai se aposentar por idade com 60 anos. Terceira possibilidade de aposentadoria aos 55 anos. Aposentadoria da pessoa com deficiência. Como é que é esse tipo de aposentadoria? Pessoal, a aposentadoria da pessoa com deficiência ela está prevista lá na Lei Complementar 142 de 2013. Qualquer pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela pode se encaixar nesse tipo de aposentadoria, tá? E como é que os requisitos dessa aposentadoria hoje? Vão ter dois tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência. A aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, quais são os requisitos? O homem precisa ter 60 anos de idade e comprovar 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Já a mulher, ela se aposenta por idade com 55 anos e também os 15 anos de tempo de contribuição. Então, temos a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, com esses requisitos de idade, 60 para homem e 55 para mulher, comprovando também os 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Já a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, isso vai variar de acordo com o grau de deficiência dessa pessoa. Não tem idade mínima, mas essa pessoa vai ser verificado qual é o grau de deficiência dela, se é leve, grave ou moderada, e um tempo de contribuição que ela vai ter que apresentar também na pessoa, na condição de pessoa com deficiência, que vai variar de 25 anos a 33 anos, a depender aí do tipo de deficiência, leve, moderada ou grave, que também na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência não tem idade mínima. Então, com 55 anos, a mulher com deficiência já pode se aposentar por idade, ou então, sem idade mínima, até menos de 55 anos, ela consegue, tanto ela quanto o homem, né, consegue se aposentar por tempo de contribuição, a depender do seu grau, do grau de deficiência que essa pessoa apresenta. Essa deficiência ela tem que ser comprovada, né, mediante documentação médica. A pessoa com deficiência, para se aposentar nessa modalidade, ela passa por uma perícia no INSS, né, obrigatoriamente. Essa deficiência e o grau tem que ser comprovado no INSS. Não basta somente ter o tempo de contribuição, alegar que é pessoa com deficiência, sem ter isso comprovado mediante documentos médicos, né, e passar por uma perícia no INSS. Pessoal, trouxe para vocês 3 tipos de aposentadoria para quem já completou 55 anos. Falamos aqui da aposentadoria na regra do pedágio de 50%, falamos da aposentadoria da trabalhadora rural que com 55 anos de idade ela já se aposenta por idade, e falamos também da aposentadoria da pessoa com deficiência, que a mulher com 55 anos de idade também se aposenta por idade, tendo alguma deficiência, e também pode se aposentar por tempo de contribuição, a depender do seu grau de deficiência. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.